Pessoal, bora aqui, deixa eu ajeitar isso aqui enquanto dá tempo de todo mundo entrar. Deixa eu colocar aqui o nome dessa nossa live. Maria Rafael, tudo bem? O pessoal vai entrando aí, enquanto isso eu vou colocando aqui o nome dessa live que a gente vai fazer rapidinho hoje. Só dá tempo da gente de um ou outro ir entrando aí, eu já começo aqui. Hoje a gente vai falar de como controlar nossas emoções. Legal? Isso aqui. E aí, Henrique, beleza? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, se quiser já deixar, quiser convidar alguém aí, mandar para o pessoal que também possa estar interessado. Hoje a live que eu vou fazer é justamente para a gente entender sobre essas questões, aquilo que eu coloquei nos meus stories, né? Como que a gente faz para controlar as emoções, se é que é possível? Lá eu coloquei que existe apenas uma forma da gente fazer isso, né? E aí eu vou falar aqui sobre qual é essa forma, mas antes disso, é muito importante a gente entender algumas questões sobre a emoção em si, né? E o que para vocês que estão aí, né? Você, Henrique, Maria Rafael que estão por aí, o que é emoção para você? Escreve aí para mim, vamos trocar uma ideia, vamos bater papo. Isso aqui não é só um lado não. O que é emoção para você? Sei que tem um delay aí, por causa da internet. Vou tentar ajeitar aqui para ficar centralizadinho. O que é emoção aí para você? Porque já que a gente quer controlar isso, né? A gente primeiro tem que saber o que é. Bora, chuta aí. Não tem certo e errado não. O que eu tô sentindo no momento. Algo que às vezes não dá para controlar. Essa na verdade não. Na verdade você não consegue controlar. E até justamente por isso que a gente vai conversar. Porque essa questão que você colocou, Maria Rafael, sobre algo que eu tô sentindo no momento, realmente é muito importante a gente, antes de buscar querer controlar, querer mudar, querer sentir outra coisa, a gente entender o que é emoção. O que é a emoção? E a emoção nada mais é do que uma resposta fisiológica. É o que acontece no nosso corpo. Muitas vezes as pessoas ficam sem entender o que é emoção. A emoção é aquele negócio que a gente sente. Sabe aquilo que a gente sente? Frio na barriga, a mão suando, o rosto sem sangue, né? A pupila dilata ou contrai, dependendo. É a nossa reação fisiológica, é o que nós sentimos mesmo no nosso corpo. Isso é emoção. Ansiedade não é emoção, Henrique. Ansiedade não é emoção. Ansiedade é sentimento. E aí é o que fica que é o interessante. Porque assim, e é muito importante fazer isso, e eu dedico um tempo especial para explicar para os meus clientes sobre a diferença entre emoção e sentimento, porque as duas coisas são coisas diferentes. A emoção, como eu disse, é a reação fisiológica, é aquilo que você sente no corpo, que às vezes você não tem nem nome, às vezes você nem se dá conta que está sentindo aquilo. Às vezes você recebe essa influência e nem se dá conta que é uma questão emocional. E o sentimento, por sua vez, é a nossa interpretação, é a nossa percepção dessa coisa que a gente sente, e aí então a gente dá um nome para isso.
certo? Então a gente vai dar o nome de ansiedade, vai dar o nome de raiva, vai dar o nome de felicidade, tristeza, alegria, medo, nojo, não importa. Então é muito importante a gente diferenciar nesse momento entre uma coisa e outra, primeiro para a gente saber que o que é ansiedade para uma pessoa não é para outra, né? Primeiro que a gente tem que entender que a ansiedade em si não é um problema nenhum, né? A ansiedade é um sentimento que temos em relação a uma expectativa futura, né? E é muito importante a gente sentir a ansiedade, até a gente falar, eu vou falar daqui a pouco sobre a função das emoções, mas a ansiedade em si, ela nos prepara hoje para o desafio da manhã, para o que vai acontecer provavelmente amanhã, né? Então, a princípio, o que a gente precisa entender? A diferença entre emoção e ansiedade, ok? Vocês entenderam qual a diferença entre emoção e ansiedade? Manda um joinha aí, só para eu saber se eu fui claro. Se não, manda dúvida também. Entenderam? Entendeu, Henrique? Então é isso aí. Aquilo que a gente sente no corpo, né, Maria Fé? Aquilo que a gente sente no corpo é emoção. Quando a gente se dá conta disso que a gente sente no corpo, a gente se toma consciência disso, isso se torna um sentimento. Que esse sentimento, ele é sempre parcial, a gente nunca consegue dar conta de tudo o que está acontecendo conosco no tempo, então a gente pega uma coisa ali e fala, eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô ansioso, eu tô triste, entende? Eu tô sentindo ódio. Então assim, eu pego e dou uma interpretação, a minha interpretação para aquilo, e isso passa, a emoção passa a se tornar um sentimento, ok? Mas daqui nós estamos trabalhando com a emoção, ok? Que é o ponto X da questão, é a parte mais importante nossa, certo? E para que servem essas emoções, ok? A partir do momento que nós entendemos que a emoção ela é uma resposta biológica, uma programação que nós temos, é muito importante a gente entender que essa resposta biológica ela serve para nos manter vivos, ok? A emoção é uma programação instintiva automática, né, Stephanie? Essa emoção, isso que a gente sente, é uma resposta biológica automática que tem a única e exclusiva finalidade de nos manter vivos, ok? É para isso que serve a emoção. A emoção do nosso corpo, ela serve para nos manter vivos, biologicamente falando, ok? Então, entendendo disso, nós não vemos a emoção, seja ela qual for, como sendo boa ou ruim. Emoção é emoção, ponto e acabou. Entenderam até aqui? Então, independente se é uma raiva, se é uma tristeza, se é uma felicidade, se é tô me sentindo motivado, eu tô me sentindo desmotivado, tô para baixo, tudo isso, né, que é sentimento, mas tudo que está por trás desse sentimento, a emoção que está por trás, ela tem a finalidade de te manter vivo. Nós nos adaptamos com o passar dos anos e chegamos até hoje porque nós somos capazes de nos manter vivos. E o que possibilita isso é essa resposta automática do nosso corpo aos eventos que acontecem tanto fora como dentro de nós. E agora aqui é algo crucial, olha só que interessante. Vocês, até aqui, para a gente poder continuar, vocês concordam? Concordam com essa minha visão que a emoção em si, ela não é nem boa nem ruim? Mesmo a raiva, mesmo a tristeza, mesmo o ódio, são emoções apenas. Elas não são ruins. Concorda com isso? Concorda ou discorda? Manda aí. O que vocês acham dessa afirmação que eu fiz? Faz sentido? Que mesmo a emoção que aparentemente é destrutiva, como o ódio, como a raiva, ela não é ruim. Então,
o que vai acabar acontecendo aqui... Legal, vocês concordam, muito bem. E se não concorda, manda também, porque aí é um diálogo. Eu vou ajudar vocês a entenderem por esse ponto de vista, que é o ponto de vista que vai fazer com que a gente não continue sofrendo. Até fazendo um parênteses, mas dentro do assunto, é muito importante a gente perceber que por aí existem diversos temas rolando. E muitos desses temas, às vezes, é só uma forma de continuar ganhando dinheiro, entende? Então é muito importante para algumas pessoas cultivarem o medo, cultivarem a tristeza, cultivarem uma busca incessante por algo que nunca se encontra, e você acabar definindo uma coisa como boa ou ruim é somente uma forma de você querer criar uma doença para poder vender um remédio. Entende? Então, assim, é muito importante a gente entender que tudo isso que acontece dentro de nós é algo bom. Tudo é algo bom. Agora, algumas coisas, em alguns momentos, nos trazem sofrimento. E por quê? Porque a partir do momento que nós tomamos consciência dessas emoções, algumas dessas emoções, elas podem não estar, eu diria... alinhadas com aquele objetivo que nós traçamos para nós mesmos, ok? Então, muitas vezes eu quero ser gentil e eu sou um grande filho da puta, né? Pode ser que eu seja uma pessoa grosseira, uma pessoa fria, diferente daquilo com que eu tinha planejado, e a partir daí, então, essa emoção, essa coisa que existe dentro de mim passa a trazer prejuízos para minha vida. Logo eu começo a avaliar essa emoção como sendo uma emoção ruim. Mas a emoção em si não é ruim. Entendam o seguinte, se ela está aparecendo nesse momento, por essa razão, ela tem uma finalidade de te manter vivo, de te proteger. Agora, por que você sofre então? Alguém tem uma ideia? Já que vocês concordaram comigo que a emoção ela não é boa nem ruim e que ela tem a finalidade de nos proteger, vocês sabem por que então que a gente sofre? Por que tem muita gente que até se mata por estar se sentindo de maneira específica, né? Como uma tristeza, uma angústia, um vazio e etc. Por que será que a gente sofre com algumas emoções, mesmo elas não sendo ruins? O que vocês acham? Vou dar um tempinho. Vou continuar tomando um chá aqui enquanto vocês pensam. Por que você acha que a gente sofre, mesmo a emoção não sendo ruim? A emoção não sendo ruim? E mesmo dizendo que essa emoção tem a finalidade de te manter vivo, de salvar você. Vocês têm ideia? Ninguém? Bora lá, eu vou começar a falar aqui e aí vocês vão complementando aí. Pergunta difícil? É difícil, realmente. Mas a resposta é fácil. A resposta é a seguinte. Primeiro que vocês já entenderam que a emoção é uma resposta biológica. Maria Rafaela, tem um delay aí, né? Então às vezes eu começo a falar e chega aqui a resposta, mas mandou aqui. Porque a pessoa não consegue lidar com tanta emoção e com isso ela se perde. Achismo. Não tem problema, aqui a gente está para bater papo mesmo e para aprender. Né? Que a pessoa não consegue lidar com tanta emoção e com isso ela se perde? Não. A pergunta que eu te faço em cima disso que você me falou é: por que ela não consegue lidar? Por que ela tem a sensação que ela não consegue lidar? Né? E o que acontece é o seguinte: a emoção é uma questão instintiva, automática. Logo, até nesse momento você já entendeu que não dá para controlar emoção. Conseguem compreender isso? Depois que a emoção aparece, né, depois que ela vem à tona, você não controla mais ela. Não existe essa de eu tenho ataque de pânico no meio das pessoas. Eu não vou mais sentir. Aí você vai para o meio das pessoas e não sente mais. Quem aí já teve crise de pânico sabe bem do que eu estou falando. A pessoa tem uma depressão, fala, quer saber?
não vou mais sentir essa tristeza. E não sente mais. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Ou então, qualquer outra coisa. Eu não estou muito motivado hoje. Quer saber? Vou ficar motivado. E pronto, aí sai motivado. Né? Você já teve? Não é assim que funciona, certo? Não é assim. Você simplesmente, eu vou sentir isso agora. Eu vou sentir aquilo agora. Né? Você até pode evocar uma emoção por meio de algumas estratégias, pensando em algo específico, lembrando de uma música, lembrando de uma pessoa, lembrando de um fato, assistindo um filme. Você até pode evocar uma emoção, mas muitas vezes essas emoções elas vêm, e quando elas vêm, ela já veio, entende? E aí onde muitas pessoas sofrem com isso, porque você percebe que muitos dos seus comportamentos são realizados com base em emoções que você não tem controle, ou seja, todos. Nós temos a errada ideia de que o ser humano é um ser racional, e na verdade o ser humano é um ser emocional, que utiliza a razão para justificar o que foi feito por meio da emoção, certo? Agora, por que então que eu afirmando que essas emoções elas têm uma utilidade de nos proteger e de nos manter vivos, por que essas emoções nos fazem sofrer? Porque a emoção ela tem que existir diante de uma programação, ok? E não entendo essa palavra programação como algo muito, questão de computacional, não. Mas tudo que nós sabemos hoje é proveniente, vem de um aprendizado. Em algum momento da nossa vida nós tivemos que aprender que aquilo era bom ou ruim, que aquilo era perigoso ou não, ok? Todos os pensamentos que nós temos, todas as ideias que nós temos sobre nós, sobre os outros, todas essas emoções que nós sentimos, nós tivemos que receber, aprender isso em algum momento da nossa vida. Ok? E nós não aprendemos isso de maneira única. A forma como você se sente é diferente da forma como eu me sinto em momentos iguais. É por isso que os pais ficam perdidos quando criam filhos exatamente da mesma maneira e têm resultados completamente diferentes. Primeiro porque o ser humano em si já é complexo. Porque é justamente o que manda, não é a experiência em si, mas o como ela foi internalizada. Okay? Então, por exemplo, 2 exemplos. Um exemplo, o Joãozinho foi promovido. E por saber que foi promovido, o Joãozinho ele fica muito feliz, porque ele vai poder ganhar mais, ele vai poder comprar as coisas que a filhinha dele quer, ele vai poder viajar, ele vai poder ter mais tranquilidade no final do mês, sabendo que ele vai poder pagar as contas. Certo? Então ele sente essa felicidade porque ele foi promovido. Exemplo 2. O Pedrinho também foi promovido. Porém, ele tem uma crise de pânico. Ele tem uma crise de pânico porque ele vai ser promovido, ele vai ganhar mais, ele vai ser respeitado, ele vai ocupar uma posição de respeito. Você acharam estranho alguma coisa nessa história? Você imagina só? Eu não falei nada de ruim na visão consciente do porquê que o Pedrinho teve uma crise de pânico. Eu disse que ele foi promovido e por isso ele vai ocupar agora uma posição de poder, uma posição de prestígio, vai ganhar mais, vai ser melhor reconhecido. Por que isso trouxe essa crise de pânico como um gatilho ou como evento causador final, como a gente chama dentro da clínica de hipnoterapia? Porque dentro dele existe uma programação que entendeu aquele evento como perigoso. E eu vou dizer qual foi a programação do Pedrinho. O Pedrinho foi uma criança que foi criada num lar onde o pai, uma pessoa muito insegura, precisava diminuir todas as vitórias dos filhos, porque ele achava que se o filho se destacasse mais do que ele perderia a posição de autoridade de pai.
E só quem pode ser a autoridade maior dentro da casa é o pai. E a autoridade é mantida como eu sou o mais inteligente, eu sou o melhor, eu sou o que ganha mais e vocês não podem ter nada mais do que eu, porque não podem. Entende? E aí, uma criança que está se desenvolvendo, que está aprendendo a como ser no mundo, ele não consegue questionar esse pensamento hoje, quando criança. Então ele entende que eu não posso ser bem-sucedido, eu não posso ser feliz, eu não posso ser alguém que vai ter poder, porque senão eu vou ser melhor que meu pai, eu vou ter muito mais sucesso que meu pai, e eu não posso fazer isso com ele. Vocês conseguem entender? Na hora que ele recebe toda essa informação, a mente dele faz pum, opa, tá errado, você não pode ser promovido. Você vai ter agora uma condição, que é a crise de pânico, para te afastar dessa promoção. E aí agora você não consegue mais trabalhar. Conseguiram compreender? O porquê que uma emoção teoricamente ruim, né, essa angústia que as pessoas sentem na crise de ansiedade, de pânico, porque essa angústia ela é entendida como ruim pela mente consciente, mas ela tem uma função extremamente positiva para aquilo que foi programado. Vocês conseguem entender isso? Conseguiram entender esse exemplo? Manda aí pra mim. Não sei quantas pessoas estão acompanhando nesse momento, porque a internet vai e volta e tem um delay da pega, mas eu vou esperar mais uns 10 segundinhos aqui. Vocês conseguiram entender esses dois exemplos do porquê que... Conseguiram entender então, Henrique? Então, é por isso que a gente não consegue controlar uma emoção. Porque dentro de nós existe uma programação que é muito mais antiga do que essa capacidade racional que a gente tem agora. Do que esse entendimento de certo e errado que eu desenvolvi com o tempo e com a minha intelectualidade, com a minha racionalidade. Existe algo biológico dentro de mim dizendo que eu não vou ser filho, eu não posso... eu vou estar excluindo meu pai, eu não vou pertencer mais àquela família, entende? Caso eu alcance esse resultado. E assim acontece com tudo na nossa vida. Todas as emoções que nós sentimos hoje é com base em programações pré-existentes, em coisas que foram programadas com a nossa vida, com o passar dos anos. É claro, não foi somente aquele evento que aconteceu lá com o Pedrinho, lá quando ele tinha 2, 3 anos de idade, que fez com que ele tivesse uma crise de pânico hoje, quando ele foi promovido. Existiram outras situações que reforçaram essa ideia de que ele não poderia ser superior, que ele não poderia ter sucesso, não poderia ter felicidade. Entende? Então, a gente tem que entender isso. Mas depois que isso é programado, instalado, executado, torna-se uma demanda, ou seja, é necessário, é compulsório que isso aconteça. Então ele vai sentir isso. Entende? A mente entende como um risco para ele. E a nossa mente ela tem a função principal de autopreservação. Ela vai nos manter intactos de acordo com uma lógica própria, que não é a mesma lógica consciente. Ok? Então é por isso que a gente não consegue controlar uma emoção, ela tem uma função vital para nós. Então, você até pode se dar conta que você já está, né, o coração está acelerando, a mão está suando, está formigando a ponta dos dedos, a ponta da língua, né? São sinais clássicos, vamos dizer assim, de uma crise de pânico. Você pode, então, respirar, focar na sua respiração, se dar conta que você não está morrendo de verdade, mas aquilo já está dentro de você, está fazendo você sofrer, está fazendo você ter medo, está distanciando você de coisas boas da sua vida, porque muito provavelmente dentro de você está programado algo que você não pode ter, ou melhor, está programado algo que você tem que conseguir, que é o oposto do que você acredita que é bom para você hoje. Então, se dentro de você está programado que você não pode ter sucesso, por alguma razão, qualquer uma que seja, não importa, hoje você pode penar, você vai patinar, mas você não vai conseguir. Na melhor das ocasiões, você vai se contentar com a maneira que está a sua vida.
Entende? Aí vem um monte de desculpinhas. Ah, é melhor ser limpinho do que um rico sujo, entendeu? A gente é pobre, mas é limpinho, né? A gente é pobre, mas é honesto. Porra, tem tanta gente rica, honesta. Vocês estão achando que as pessoas enriquecem só porque roubaram. E se você pensa isso, é porque dentro de você está instalada uma crença limitante e que está te impedindo de enriquecer, está te impedindo de ganhar mais dinheiro, está te impedindo de ser mais amado, de ser mais feliz. Consegue entender? A gente, depois de um tempo, começa a criar coisas que vão justificar aquilo que a nossa condição para se tornar menos sofrível, mas não nos tira do lugar onde a gente está. Entende? Uma pausa pro chá aqui para respirar. Mas beleza. O que então a gente tem que fazer? Se é que a gente tem que fazer alguma coisa, se dá para fazer alguma coisa. Você consegue entender que depois que você entende que a emoção que você sente hoje é resultado de uma programação muito anterior à sua própria consciência, você não consegue controlar. A única maneira que você tem de trocar, vamos dizer assim, essa emoção, porque entenda o seguinte, emoção não é boa nem ruim, ok? Revisando, você vai sentir isso em alguns momentos da sua vida. O medo é muito útil, a raiva é muito útil, a alegria é muito útil, a tristeza é muito útil. Todas as emoções são úteis. Acontece que quando elas começam a aparecer em momentos disfuncionais, e a gente vai entender momentos disfuncionais quando você sente aquilo e aquela emoção te impede de conseguir o que você gostaria, certo? Então essa emoção ela está no momento disfuncional. Putz, eu queria chegar lá e pedir uma promoção, mas eu tenho medo, esse medo está me impedindo, então eu não consigo pedir essa promoção. Eu quero terminar um relacionamento que eu não gosto. Ah, mas eu tenho, sei lá, eu tenho medo de ficar sozinho, de não conseguir ninguém, entendeu? Eu me sinto triste, e aí você começa a ficar triste por não conseguir aquilo que você gostaria de fazer, com medo de ficar triste lá na frente. Então você começa a perceber que a emoção ela te impede de executar aquilo que você planeja fazer. Ah, eu quero mudar de emprego, eu quero estudar melhor, eu quero focar nos estudos, mas aí sempre quando eu vou dá uma preguiça, dá uma sensação ruim aqui dentro, entendeu? Eu não consigo, não presto atenção, na hora que eu percebo eu tô lendo, mas a minha mente está lá longe. Aí você vai fazer consulta, os caras falam que é déficit de atenção e o caramba 4 e sampa remédio em você, não ajuda porcaria nenhuma, entendeu? E aí você fica sem entender qual é o problema. O problema é que dentro de você existe uma programação que está trazendo aquela emoção. E como é que a gente muda essa emoção então? Né? Vamos dizer assim, não é nem controlar essa emoção, porque você não consegue controlar ela. Você precisa então realizar um processo de entender qual é essa cadeia de eventos que está trazendo esse resultado para você. Então, como é que você está se sentindo que você não gostaria de se sentir mais? Que coisa é que está aí dentro de você que está trazendo prejuízos para a sua vida? Quais são esses prejuízos? Entenda duas coisas muito importantes. Depois que uma cadeia de eventos é instalada, vamos dizer assim, né, é aprendida e é colocada em modo automático de execução, primeiro que vocês têm que entender, tudo na nossa vida, mais de 95% da nossa vida existe num piloto automático. A gente não tem condição de executar todas as nossas funções de maneira consciente. O nosso cérebro, que não pesa 1/6 do peso do nosso corpo, consome 20% da energia total e olha, você imagina que se a gente não economizasse energia. Então a gente tem que executar muita coisa no piloto automático. Então, a gente precisa entender que a gente tem que descobrir que cadeia é essa, como é que a gente aprendeu a sentir isso.
O que essa cadeia de eventos acabou... o que a gente acabou aprendendo ao longo da nossa vida, que foi entendida como isso aqui vai se acontecer até o fim da minha vida. O que foi que aconteceu com a gente que hoje a gente sente essas emoções e que estão trazendo esses resultados? Depois que a gente aprende essa cadeia, depois que isso aqui está instalado dentro de nós, duas coisas vão acontecer e vocês vão se identificar com isso. A primeira coisa é que nós começamos a ver o mundo de uma maneira específica para comprovar aquilo que está dentro de mim. É o que todo mundo fala, né? Eu vejo o outro de acordo com o que eu tenho dentro de mim. Freud já falava isso, né? Quando Pedro fala de João, eu conheço mais de Pedro do que de João, certo? Por quê? Porque nós passamos a enxergar o mundo agora de acordo com os nossos olhos, com o nosso entendimento, com a nossa aprendizagem. E a gente filtra em tudo aquilo que a gente vê e vive as situações que provam que o que está lá dentro é certo. Por exemplo, quando você está interessado em comprar um carro específico, você passa a ver o carro em toda a esquina. Você acha que todo mundo comprou aquele negócio. Quando você está interessado em uma pessoa específica, ela começa a aparecer em tudo quanto é lado. Você começa a ouvir falar de tudo quanto é lado. Mas não é que você começa a ver ou a ouvir ou a dar de cara com aquele carro. É porque a sua mente agora ela está focada em provar que aquilo que está dentro de você é correto. Ok? Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa é, a sua mente agora está empenhada em gerar resultados que vão provar que aquilo que está dentro de você é correto. Isso vai acontecer o quê? Se eu, dentro de mim, acredito que sou vamos dar o exemplo do Pedrinho, de que eu acredito que eu não posso ter sucesso, que eu sou uma pessoa que tenho que me manter pequena, o que a minha mente vai fazer? Ela vai fazer com que eu não consiga aproveitar oportunidades. Eu coloco oportunidades porque são... O que é uma oportunidade? É algo que acontece que pode ou não ser aproveitado por você de acordo com a sua programação interna, né? Então, quando um evento acontece, por exemplo, a promoção, e dentro dele existe eu não posso ter sucesso, eu não sou uma pessoa de sucesso, eu não tenho essa permissão, eu não mereço sucesso, o que vai acontecer? Ela vai te manter longe daquilo. Então ela vai gerar um comportamento, vai gerar um resultado, nesse caso que eu dei do exemplo, uma crise de pânico, que vai te distanciar daquilo. Ok? Então essas duas coisas sempre vão acontecer. Primeiro a nossa mente filtra tudo que confirma a maneira como a gente se sente e depois ela começa a gerar comportamentos e resultados o tempo todo para que a gente possa então reafirmar o que a gente tem. Então, eu sou uma pessoa triste porque ninguém gosta de mim. Aí com toda pessoa que você se relaciona, você é um cuzão, você vai lá, você não dá atenção, você é indiferente, você afasta as pessoas e quando elas se afastam você fala, aí, tá vendo? Ninguém gosta de mim. Eu sou triste por causa disso. Porque eu até me esforço. Quando eu vou lá e faço assim, as pessoas não valoram em mim. Mas é mentira. É mentira, porque a mente dela está gerando resultados que está fazendo aquilo. Eu não estou falando que ela é culpada, por exemplo, de alguém bater nela, né? Aí alguém pode trazer o exemplo assim, então quer dizer que uma mulher que não se ama, que acha que não é digna de amor, que se relaciona com pessoas que batem nela para provar dentro dela que ela não é digna de amor, ela está gerando esse resultado? Não, ela não está gerando esse resultado. Mas a mente dela está programada para se relacionar com homens que não vão dar amor para ela. Conseguiram entender como que a gente vai direcionar a nossa vida? De acordo com o nosso mundo interno. Como for o nosso mundo interno, vai ser o externo. A gente vai em busca de coisas que vão provar que a gente está certo dentro da gente. E como é que a gente muda essas emoções? Mudando essa programação interna. E como é que você vai mudar isso? Terapia. Sinto informar-lhe, ou na verdade, hoje, felizmente, a gente tem muita abertura para poder falar sobre isso. E que tipo de terapia? Qualquer uma, meu amigo. Vai procurar aquilo que você acha que funciona melhor para você. Entende? Pode ser com psicólogo, pode ser acupuntura, pode ser o que você achar melhor.
Existem algumas mais eficientes e outras menos. Existem algumas que existem provas, vamos dizer assim, de eficiência, que você percebe que as pessoas fazem e tem resultado de verdade, e tem uns que você sabe que é só placebo, entende? É tomar comprimidinho de açúcar e achar que é remédio e que está funcionando porque é um remédio, mas na verdade é só a sua crença, entende? Como um monte de terapia por aí que eu não vou nem falar para não sair falando mal, mas tem muita coisa aí que só serve só para enganar um povo, entende? Agora, claro, eu puxo para o meu lado. Hoje eu trabalho somente com a hipnoterapia, que é a hipnose clínica, que nada mais é do que colocar a pessoa em hipnose e por meio da hipnose nós perguntarmos, né, conversarmos com essa parte mais profunda, com essa parte mais poderosa dela, com essa mente subconsciente, com essa mente que estruturou esse padrão e falar: e aí, meu amigo? O que está por trás dessa crise de pânico? O que está por trás dessa depressão? O que está por trás dessa dificuldade de conseguir se relacionar com um homem que presta? Que emoção que está aí por trás? O que está instalado aí dentro que está fazendo com que gere esse resultado aqui fora? Aí existe uma manifestação dessa emoção. E aí, ao mesmo tempo, a gente pergunta: e aí, beleza, e agora? Onde que isso surgiu? A gente precisa entender essa cadeia. E é entender onde surgiu, é resolver agora de uma maneira completamente diferente essa causa, onde surgiu isso. Entender também o processo de aprendizagem dessa emoção. Para que essa emoção esteja se manifestando no presente, a sua mente teve que aprender isso por meio de um processo. Algumas coisas, algumas experiências na sua vida te mostraram que isso é um resultado esperado e que deve ser duplicado, né? Multiplicado na sua vida. Então, a gente consegue, de maneira muito eficiente, conseguir entender quais foram os outros processos que a gente vivenciou para aprender aquela emoção. E isso de maneira muito rápida. Nos meus atendimentos, em mais de 95% das vezes, em uma sessão apenas, que dura geralmente 2 horas, né? Mas dura quanto tempo for necessário para que você possa resolver, entender o que está por trás, entender onde começou e resolver tanto o início como o processo e dar uma nova forma para sua mente sentir. E quando você imagina o caso dessa mulher que ela só se relaciona com o cara que bate nela, que trai ela. Se o que está por trás disso é uma ausência de amor próprio, putz, eu mereço sofrer, eu não posso ser feliz, e você entende essa cadeia e reformula essa cadeia, hoje mostra de maneira mais inteligente o como é para você mesmo se sentir, fala: não, agora eu sei que eu me amo, agora eu sei que eu mereço algo muito melhor na minha vida, que eu posso ser muito feliz. O que acontece? Ela afasta esses homens, passa a não se interessar mais por aquele padrão de homem que ela gostava antes e começa a direcionar e a fazer coisas muito mais saudáveis para a vida dela, ok? Então, terapia, meu amigo, minha amiga, para mudar esse padrão interno que tem dentro de você gerando essa emoção. É a única forma que você tem de controlar essa emoção ruim aí dentro. Legal? Mas, pra gente finalizar essa live de hoje aqui, que já tá quase dando 1 hora, né? 40 minutos aí, eu vou dar uma dica muito simples para que você possa executar aí na sua casa, para que você possa enquanto você não faz terapia, eu sugiro fortemente que você faça, mas isso também para quem faz terapia, né? Para quem já fez, é muito bom também. Uma dica para que você possa começar a mudar essa emoção aí dentro. A nossa mente, ela é voltada para resultados, para objetivos específicos. Ela não funciona para algo que eu não quero, ela funciona para algo que eu quero. E tudo que a minha mente foca, tudo que eu foco, aquilo tende a se repetir e com maior intensidade, entende? Então, hoje você tem o quê? 15, 20, 30, 50, 60 anos, a sua mente, ela repetiu muitas e muitas vezes um padrão aí dentro até se tornar automático dentro de você, e você tem que, na mesma proporção, né, com relação a essa dica que eu estou falando para vocês, porque dentro do processo de tratamento a gente acelera muito, mas
com essa dica que eu vou passar, você tem que, na mesma proporção, ir bombardeando essa sua mente interna com novos padrões de pensamentos. Então, o que você vai fazer? Até aqui na minha sala, aqui, ó, deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês. Cadê? Onde que eu vi a câmera aqui? Achei. Na minha sala aqui, ó, eu tenho algumas placas que eu coloquei aqui justamente para poder me lembrar dessas principais crenças que podem ser até bem ruins, né? Então, desde crenças de merecimento, de aceitação, de questão de ser livre, né, de emoções que trazem dificuldade, questão de identidade mesmo, né? Então eu trago sempre essas frases aqui para que eu possa ficar sempre fazendo uma verificação dentro de mim. O que será que disso aqui está faltando? O que será que talvez eu esteja evitando aqui dentro de mim? Porque como que vai funcionar essa atividade? Então anotem aí. Você vai identificar aí em você o que será que você... Do que será que a sua mente está te protegendo? Eu sei que isso pode não fazer sentido, mas se você acompanhou essa live, você vai entender. Do que será que a sua mente pode estar te protegendo? Será que ela está te protegendo de ser feliz? Será que ela está te protegendo de ter sucesso, de ter dinheiro, de ser amado, de se aceitar, de ser foda, de ser lindo ou linda? Do que será que a sua mente está te protegendo? Faça essa verificação. Entende? Reflita, pare um pouco e reflita. Se você identificar, por exemplo, que... eu acho que... vou dar uma dica, como é que vocês podem fazer isso. Para e pensa nas dificuldades que você está tendo frequentemente, corriqueiramente, aquelas que se repetem. O que você pensa? O que você diz para si mesmo? Fala, putz, eu não... Já percebi que ser feliz é mito. Isso é mentira. Ser feliz é mentira. Isso aí é... Ou então, acho que eu tenho que me contentar mesmo com o que eu tenho, trabalhar só para pagar as contas, entendeu? E aí, a partir disso, por exemplo, de pagar as contas, é você identificar, putz, acho que minha mente está me protegendo de riqueza, minha mente está me protegendo do sucesso, minha mente está me protegendo de ter mais coisas do que eu preciso ter, está me protegendo da abundância. A mulher, por exemplo, aquela que é espancada, putz, eu já desisti do amor, entende? Pô, será que minha mente está me protegendo do amor? Será que a minha mente ela tá me protegendo de ser amada? E quando você identifica isso, você vai transformar essa percepção que você teve em uma frase. 3 no máximo, ok? Não vamos exagerar, mas de 1 a 3. Ou seja, dessa mulher no caso, eu mereço ser amada. Eu aceito o amor na minha vida. Eu mereço ser feliz. No caso daquela pessoa que, pô, eu acho que eu vou só trabalhar mesmo para ganhar meu dinheirinho, esse negócio aí de ficar rico é mentira, isso aí não é para todo mundo, entendeu? Aquelas coisas que a gente diz, pô, eu mereço, né? Então, eu mereço ser rico, eu mereço ter mais dinheiro do que aquilo que eu preciso, eu mereço sucesso, eu me amo, entende? É você preparar frases assim, aí você, em um momento de manhã, ou à noite, ou depois do almoço, não precisa de muito tempo não. Senta no lugar onde você não vai ser incomodado, fecha os olhos, respira profundamente, só para acalmar um pouco a mente, não precisa nem parar de pensar em nada não, e fica em si, repetindo aquela frase ou aquelas frases, sentindo aquela emoção. No começo, pode ser que você sinta que é mentira, entende? Por exemplo, eu vou pegar uma das frases aqui, eu sou capaz. Então, eu não sei, eu não me sinto capaz. Eu falo, então tá me protegendo da sensação de ser capaz. Então, eu sou capaz. Então, você pega, senta, respira e fala para si mesmo, eu sou capaz. Sentindo, buscando sentir-se capaz de verdade. Pode ser que você, no começo, sinta como se fosse uma mentira, porque se for instalado isso dentro de você, você vai perceber que parece que você, não sou de verdade, entende? Mas buscando sentir
de verdade isso aí dentro de você. Então você repete para si mesmo, repete e repete e repete. Não tem limite, mas fica aí uns 30 segundos repetindo isso para você. Fala aí de 15 a 20 vezes para si mesmo, quantas vezes você quiser. Você está fazendo alguma coisa? Fica repetindo isso para você, para que você possa bombardear a sua mente disso. E o que vai acontecer com isso? A sua mente, ela vai começar a fazer aquelas duas coisas que eu falei para você. Primeiro, ela vai começar a filtrar quais são agora os pontos que existem na sua vida que te provam que você é capaz. E a segunda coisa, vai começar a gerar comportamentos para te trazer ainda mais aquela sensação. Claro, não é somente isso, porém é um ponto mais eficiente do que qualquer outra coisa que você possa fazer na sua vida. Isso funciona mais do que parar e respirar. Parar e respirar, você controla a reação daquele momento. Porém, quando você tem aquela crise de pânico, né? Vamos trabalhar agora. Você tem aquela crise de pânico. Eu me sinto inútil. Entende? Parece que eu não sei fazer nada na minha vida. Parece que eu não sou capaz. Entendeu? Aí, beleza, eu tô naquela crise, tranquilo, mas eu já entendi. Então, se eu tenho essa sensação de que eu não sou capaz, é em outros momentos, no meu dia inteiro, ou em qualquer momento que eu puder fazer, eu vou bombardear a minha mente com eu sou capaz, eu sou dono da minha vida, eu assumo a minha vida, eu sou capaz de fazer as coisas que eu quero, eu sou capaz de fazer as coisas que eu planejo para mim, eu planejo e eu executo, porque eu posso, porque eu mereço ter todos os resultados bons, eu tenho sucesso, eu mereço sucesso, eu sou uma pessoa de sucesso. E você vai bombardeando propriamente por quanto tempo você quiser, precisar, por quantos dias, pro resto da sua vida. Entende? Porque a única coisa que pode acontecer de ruim é você ter resultados bons a partir daí. Entende? Então, se você não quiser mudar a sua vida de maneira positiva, não faça. Só faça isso se você entendeu que a partir desse momento você está instalando aos poucos uma crença dentro de você. Claro, existe uma programação bem forte aí dentro que pode ir contra isso. E é por isso que eu disse antes para você procurar terapia para resolver. Mas isso vai acelerar bastante aí dentro de você. Sempre você entendendo que só vai depender de você, independente de tudo. Legal? Pessoal, eu vou finalizar aqui a live. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum outro questionamento, alguma coisa que vocês queiram falar antes de eu finalizar, manda aí que a gente já vai finalizar aqui. Eu vou deixar essa live salva para vocês. Se quiserem compartilhar essa live, se você achar interessante com alguma outra pessoa, manda para ela também. Depois eu vou tirar uma foto aqui, eu vou postar nos stories também para vocês, se vocês quiserem copiar, né? Tem bastante frases interessantes. Talvez e eu até vou dar uma dica, é o seguinte: depois você dá uma olhada nas frases que eu vou colocar e vocês leem cada uma delas e sintam dentro de você. Se alguma delas parecer mentira para você, anota ela, entendeu? É a frase que você tem que bombardear. Pega aquela que mais parece mentira e você, traz ela para dentro de você, entende? Porque muito provavelmente está instalado o oposto daquilo. Legal? Fechado então? Pessoal, muito obrigado pela participação. Das próximas vezes a gente vai se organizando, vai fazendo um tempo maior ou menor, não sei, né, como que a gente vai poder fazer, mas se quiserem deixar sugestão de temas para que a gente possa trabalhar, é só vocês mandarem aí que eu programo certinho e a gente já faz uma live, beleza? Mas muito obrigado, boa tarde para vocês e um ótimo fim de noite. Abraço!